Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer esse efeito que vocês estão vendo aí, tá vendo esse fundo amarelão com essa composição muito louca? É claro que não precisa ser exatamente dessa cor, dessa forma, a gente vai ver umas variações e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender como faz isso, tá? O principal efeito que a gente vai ver na aula de hoje é o efeito posterizar, tá? É o efeito de gerar uma posterização na sua imagem, ele que a gente vai dar uma explorada a fundo aí, tá? Para chegar nesse efeito aí, beleza? Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora aqui entender como que funciona esse efeito, como que a gente pode criar essa estilização, beleza? Então a primeira coisa eu gostaria de explicar para vocês o que é posterizar, tá? Porque esse é uma palavra, é algo que já existe na fotografia. Posterizar é quando você diminui a quantidade de tons de cores ali na imagem, como se você estivesse fazendo um pôster daqueles antigos, tá? Um pôster vetorizado, digamos assim. Inclusive, eu já tenho um vídeo, já fiz um vídeo aqui na internet há muito tempo atrás ensinando como fazer isso no Photoshop, tá? Mas hoje eu vou mostrar como que a gente faz aqui em tempo real dentro do Resolume, esse efeito que é bem bacana. Então, como sempre, de praxe, para a gente encontrar o efeito aqui, basta a gente entrar aqui no painel de efeitos, tá? Lembrando o seguinte, o meu Resolume, ele tá totalmente em português, então meu painel tá escrito efeitos, mas o seu aí, se tiver em inglês, você pode baixar a tradução para português aqui do Brasil, né? O nosso português brasileiro, aqui sendo membro aqui do canal, tá? Todos os membros de nível 2 ou superior, nível apoiador com benefícios ou superior, têm direito a baixar essa tradução, tá? Essa tradução, todo mês eu lanço atualizações nela ali, às vezes o Resolume sai alguma coisa nova, algum parâmetro novo, e aí eu vou lá, traduzo, coloco as linhas novas de tradução e solto para os membros aqui do canal. Então, entra aí e você também ajuda bastante o canal, a gente está criando cada vez mais conteúdos aqui, tá? Então vamos continuar aqui para eu explicar para vocês o que é esse efeito posterizar. E como que eu vou explicar aqui para vocês, para ser algo bem fácil de vocês entenderem visualmente, tá? Eu vou entrar aqui nesse degradê que eu criei, que eu já criei um degradê aqui dentro, ficou bem interessante, e aqui eu vou aplicar o efeito posterize para vocês entenderem o que acontece com as cores quando você vai aplicando esse efeito, tá? Então vamos vir aqui no painel de efeitos, tá? E procurar aqui no P por posterize. Então tá aqui entre Polkadot e radar, posterize. Lembrando, você pode sempre pesquisar aqui na barra de pesquisa e escrever o nome do efeito que você vai achar, tá? Ou você pode clicar duas vezes aqui no clipe que você quer aplicar, digitar o nome do efeito e dar um Enter, tá? É a melhor maneira aí, maneira bem rápida de se fazer isso, tá? Clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, tá? Lembrando isso, é claro. Então aqui posterizar, ele já vem com o posterizar em 0.5, tá? O único parâmetro, só tem um parâmetro esse efeito, tá? E eu vou diminuir, eu não vou aumentar, vou diminuir para a gente ver do 0 até o 1 o que acontece, tá? Que o 0 é totalmente fechado e o 1 é totalmente aberto. No 0, ele não modifica em nada a nossa imagem, tá? E conforme a gente vai abrindo aqui, vocês vão reparando que vai criando um color banding. Esse color banding é igual quando a gente tem uma imagem com a taxa de profundidade de cor baixa, quando a gente tem poucos bits aí na nossa imagem, né? A gente vai diminuindo tonalidades de cor, tá? Então, ao invés da gente ter ali degradês suaves, a gente vai começar a perder a suavidade desses degradês e as cores vão ficando mais blocadas, né? A gente vai perdendo tonalidades. Então, se a gente for aumentando esse posterizar, a gente vai perdendo essas tonalidades e chega um momento que, os canais de cor começam a ser totalmente distorcidos, tá? Então, conforme a gente vai abrindo, a gente vai começar a perder até os canais de cor. Esses canais de cor, eles vão sendo totalmente distorcidos e a gente começa a ficar com esse fundo preto, tá? E no final só sobra algumas tonalidades bem pontuais. Nesse caso aqui, sobrou aqui um verde, um ciano e um azul, mas pode ser que seja diferente aí no seu caso, dependendo da sua imagem, tá? E, por exemplo, eu tenho uma foto minha aqui, que é uma foto que eu tirei da minha câmera que eu gravo as entradas aqui dos vídeos. E eu vou aplicar aqui esse posterize, como é uma foto com uma qualidade um pouco melhor, eu vou aplicar nessa foto para vocês verem exatamente o que acontece
com a foto, com uma foto ou com uma imagem aí, quando você aplica esse efeito posterize, tá? Posterizar. Vou aplicar aqui nessa imagem e o 0.5 já traz esse visual meio bizarro aí, tá? A gente tem o exemplo claro do que o efeito posterizar causa em uma imagem. Então, conforme a gente vai abrindo aqui, ó, você pode ver que a gente vai perdendo a suavidade dos degradês aqui nas imagens, tá? Então a gente vai abrindo, a gente vai perdendo tudo até chegar um momento que a gente não tem quase cor nenhuma, tá? Só sobra algumas tonalidades aqui. Aqui sobrou uns vermelhos, uns pontinhos azuis e tal, e não é o que a gente quer, tá? Esse efeito, ele pode ser utilizado de que maneira, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora exatamente aquele exemplo que a gente fez aqui na primeira aula, para a gente ver de que maneira que a gente poderia estar utilizando esse efeito aí, tá bom? Então, para fazer o exemplo ali do começo, eu vou utilizar a minha própria câmera aqui, tá? Esse daqui a gente já está com o efeito aplicado, eu vou criar um novo aqui para a gente ver esse efeito do zero, tá bom? Vou mostrar um a um aqui cada mudança que eu fiz aqui nessa imagem para vocês entenderem exatamente onde que vocês podem chegar aí utilizando esse efeito. Mas antes, deixa aquele like para ajudar o canal aqui a chegar a cada vez mais pessoas. É claro, se esse vídeo trouxe algo, te agregou algum conhecimento, né? Não vai dar like aí em vídeo que você não está gostando. Dá o like se o vídeo foi bom, que é a melhor forma de agradecimento aqui do canal, tá? E também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Quando sair vídeo novo aqui, você não ficar de fora, tá? Não esquece, isso é muito importante aqui pro canal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou aplicar aqui um efeito posterize aqui, o posterizar. E eu vou deixar ele aqui em 0.5 mesmo. Tá até bem forte, eu vou dar uma diminuída, tá? Para deixar a imagem mais desenhada, tá vendo? Agora a gente está com os tons mais desenhados, parece até que a gente é uma animação, um desenho aí. Inclusive, vocês podem utilizar dessa maneira, se for a maneira que vocês quiserem chegar. Então, ó, pode deixar dessa maneira assim, ó, tá bem bacana. Eu deixei bem fechadinho aqui, mas conforme a gente for aplicando outros efeitos, provavelmente eu vou querer voltar aqui para a gente mudar algumas coisinhas, tá? Então, para aquele efeito que a gente utilizou, que eu mostrei aqui para vocês, eu quero deixar a minha imagem preta e branca, tá? E aí vocês podem utilizar também vários efeitos aí para deixar a sua imagem preta e branca. Eu vou utilizar aqui o tint, tá? O tint é tonalidade, e aí ele vai mudar as tonalidades da sua imagem. Eu vou deixar tudo que é preto, preto, tudo que é branco, branco, tá? E aí ele vai deixar a minha imagem preto e branco. O tint é tonalidade que ele deixa só 2 tons na sua imagem, né? 2 tons principais e o resto ali só segue para criar um degradê de cores. E como a gente tem o posterize ligado aqui, não existe degradê. A gente começa a ter esses color bandings aqui. Color banding é só um termo para essas barras de cores quando a gente não tem aí os degradês sendo bem feitos, né? Não tem muita suavidade no degradê, tá? E logo depois eu vou aplicar aqui mais um colorize, tá? Eu vou aplicar mais um colorize para a gente chegar em algum resultado bem legal, bem bacana. Vamos lá. E aqui eu vou colocar o branco, mas eu vou aumentar o contraste, tá? E com esse contraste aumentado, agora a gente tem bem mais contraste em toda a imagem, tá? E assim a gente pode aumentar um pouco mais esse posterizar também, beleza? Agora a gente pode dar um grauzinho aqui no posterizar para criar mais contraste ainda, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um tint aqui. Vou aplicar um tint, mais uma tonalidade, que eu quero deixar tudo que for preto aqui de outra cor, tá? Mas antes, na verdade, vou pegar aqui um Solid Color. Vou pegar aqui um Solid Color. Vou jogar aqui, tá? Vou colocar ele branco e vou colocar aqui para exibir imagem. E aí agora a gente tem um fundo com a mesma tonalidade aqui que está no nosso rosto, tá? Então a gente tem aí já algo funcionando, algo que você já poderia utilizar, tá? É claro que a gente está com isso daqui branco, você poderia já modificar essa cor aqui, a cor que está branca você já poderia modificar para usar, que ia funcionar de uma forma bem bacana, tá? Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tint e já vou fazer essa função de mudar de cor, tá? Eu vou vir aqui no branco, eu vou deixar aqui mais amarelinho
E onde está o preto, eu vou deixar mais roxinho, tá? Mais um roxinho bem escuro, para também não ficar muito estranho, tá? Então um roxinho bem escuro já fica bacana, tá? Eu vou pegar aqui até exatamente a cor que eu usei da outra vez. Só você vir aqui no RGB, coloquei o vermelho em 14, o azul em 36, tá? Já estava até bem próximo, né? Então agora aqui a gente já está com algo bem próximo àquele exemplo que eu criei lá no começo. E a única diferença é que eu coloquei aqui um delay RGB, tá? Esse delay RGB, ele vai criar um delay aqui nos canais de cor e a gente já tem aqui esse efeito bem bacana, legal, funcionando aqui de forma bem prática, bem rápida, tá? E esse aqui é o efeito posterize, nosso efeito de posterizar. Se você curtiu essa aula e quer aprender muito mais sobre VJ, muito mais sobre Resolume, eu tenho um curso perfeito para você aqui no nosso canal, o curso VJ Revolution, que eu vou te ensinar do zero ao completo avançado a se tornar um VJ fera aí, a dominar o Resolume e não dá, e tudo isso daqui que você vê aqui no nosso canal, você já vai saber lidar aí de forma prática e rápida, tá bom? E no curso eu também ensino a você que já é VJ a se aperfeiçoar ainda mais na profissão, tá? Então, não é só para você que não sabe nada ou você que já sabe, está aprendendo, você que também já é VJ, pode fazer o curso, que eu garanto que vai valer muito a pena aí o seu dinheiro investido, tá? E se por acaso você quiser o seu dinheiro de volta, você precisar cancelar a sua matrícula de alguma maneira, dentro de 7 dias você pode pedir estorno lá, você tem garantido seu dinheiro de volta. Isso daí, inclusive, é uma lei e todo mundo tem que te dar. Então, comprou o curso, não gostou, seu dinheiro tá de volta, tá? Isso é por lei garantido, beleza? Então, vai lá que eu garanto que você vai curtir. Até hoje, todo mundo fica, todo mundo gostou. Então, não perde tempo, não marca bobeira, que esse é um mercado que está crescendo cada vez mais e você vai ficar de fora se você não começar a estudar hoje mesmo, tá bom? E para você que ficou aqui até agora, eu também vou dar mais uma passeada aqui nesses efeitos para a gente ver um pouco mais o que talvez dê para fazer aqui, tá? Eu vou zerar algumas coisinhas aqui, tá? E eu vou voltar aqui nos efeitos e vou pegar um efeito níveis, tá? Efeito levels. Deixa eu encontrar aqui como é que ele tá. Eu tô procurando em português, só que aqui ele ainda tá em inglês, tá? Eu vou pegar esse efeito levels e eu vou colocar ele logo aqui antes do meu primeiro posterizar, tá? Então eu vou vir aqui, entre aqui o meu tint e o meu posterizar e eu vou jogar esse efeito levels. Por quê? O que acontece? Eu vou zerar aqui toda a minha imagem, vou deixar só preto e branco aqui para vocês entenderem o que o efeito níveis faz. O efeito níveis também já falei sobre ele aqui no canal, tá? Se você quiser ver, tem o vídeo aqui na lista de efeitos do Resolume, que é a mesma lista desse vídeo aqui que você está vendo agora, tá? Que eu ensino os efeitos do Resolume de A a Z. Estou falando sobre todos eles. Toda semana eu trago um vídeo novo aqui falando sobre um efeito, tá? Então a gente tem ainda muito efeito por vir e a gente já está aqui no P, mas a gente já teve muito conteúdo bem bacana aqui e ainda tem mais por vir, tá? Então vamos lá. O que o efeito níveis faz? Ele mexe nos contrastes aí da cor de uma forma um pouco mais diferente, tá? Eu não vou me aprofundar aqui no níveis, porque eu já falei sobre ele, como eu já disse, mas ele mexe nos contrastes. O que eu vou aumentar? Eu vou aumentar a nossa base para 0.55 e ele vai deixar esse contraste bem fraquinho, né? Eu vou aumentar o meu midpoint para 0.64, que vai aumentar mais ainda o brilho aqui da nossa imagem. E eu vou aumentar o ratio aqui para 0.63, tá? Então a gente vai ficar com a imagem bem brilhosa e com bem pouquíssimo contraste, tá? E agora quando eu ativar o posterizar com essa imagem menos contrastada, vocês vão perceber que essa imagem ela já não está com posterizar tão agressivo igual antes. E eu posso abrir mais aqui o meu posterizar, que eu vou ter mais detalhamento, tá? Então eu vou botar aqui um 0.8, tá? 0.8, e se eu tivesse com esse 0.8 sem aqueles níveis ali, eu ia estar dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Totalmente contrastado, é tanto contraste que fica até preto, né? Então eu vou deixar esses níveis aqui abertos e vou abrir de novo aqui os meus efeitos. E aí agora eu posso começar a duplicar esses efeitos aqui, como posterizar, mais uma vez,
E aí a gente já chega num efeito bem bacana, que isso daqui é a cara da Rave, né, cara? Isso daqui é a cara da Rave, bem maneiro. Cara, isso daqui que fica o outline depois da mão, o outline, o traçado, né? Isso daqui eu acho muito bacana, esse terceiro posterizar aqui, né? Porque a gente já usou 3 posterizar aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, se eu apagar o primeiro, ele já vai ficar bugado, ó, tá? O primeiro posterizar ele já manda em tudo, tá? Mas é bem bacana também porque esse primeiro posterizar, você consegue, por exemplo, criar vídeos aí de silhueta da pessoa dançando, né? E da silhueta. Aqui tá grandão porque se você ver aqui no quadrinho menor, aqui na composição da layer aqui, ó, você pode ver o meu rosto. Até aqui é a minha cadeira, né? Mas se eu não tivesse a cadeira, vocês iam ver melhor a minha silhueta aqui, né? Ó, minha silhueta aqui, vocês iam ver ela melhor, tá? Os posterizar, eles estão mandando em tudo. A hierarquia dos efeitos que manda em tudo, né? Então você consegue esses efeitos, esses visuais bem bacanas aí. E se você duplicar aqui o tint também, você consegue fazer esse outro efeito aqui que também fica muito maneiro, tá? Parece que a gente inverte aquelas cores que a gente estava no começo, né? Amarelo e azul, amarelo e roxo, né? Agora a gente está roxo e amarelo, mas mantendo aqui esse efeito que fica da mão, do traçado da mão para trás. E o responsável por esse efeito aqui é o Delay RGB, né? Se a gente tirar, a gente tem o traçado, né? Mas o traçado acompanha o preenchimento da mão, né? Se a gente coloca o Delay RGB, esse traçado tem um leve atraso aí causado pelo Delay RGB. Muito bacana, muito maneiro, cara. Esse efeito é incrível, muito bom para usar aí rave em boate, quando você tiver, se você botar uma câmerazinha ali na case, na house ali, no praticável do DJ, o DJ estiver tocando, você começa a mixar a imagem dele, aí você pode, por exemplo, jogar um Abstract Field aí no fundo, fazer um efeito diferente aí para começar a mixar aí os seus vídeos. Pode colocar isso daqui, por exemplo, como modo de máscara, ó. Começar a aplicar isso daqui como máscara e a gente consegue ter um efeito bem bacana aumentando esse vídeo aqui. Aí eu posso, por exemplo, vir aqui e mudar esse Abstract Field aqui, ó, para uma densidade maior, uma amplitude maior, mais oitavas. A gente começa a ter um efeito bem interessante aqui, ó, tá vendo? A gente pode ir mexendo à vontade nisso daqui que a gente consegue chegar a efeitos bem bacanas, tá? Basta você explorar. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Abstract Field, que é esse que eu acabei de utilizar aqui, tá? Se você quiser ver um vídeo sobre ele, eu deixei um vídeo aqui, ó. Vai aparecer na sua tela aqui agora, aqui em cima, ó. Basta clicar aí e assistir, tá? Que é um vídeo também ensinando como que utiliza esse source aí do Resolume, que é bem bacana. E também vai aparecer um outro vídeo aqui na tela em algum lugar, se você quiser assistir também, o YouTube que tá te recomendando, tá? Mas é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.